Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Renato do canal Bombeiros Industriais e hoje nós vamos falar sobre o Incident Command System ou Sistema de Comando de Incidentes. O Sistema de Comando de Incidentes nada mais é do que um modelo, uma ferramenta de gerenciamento para emergências. O ICS ou SCI classifica como incidente todo evento em que você precisa demandar recursos, sejam humanos e materiais, que tenham características de emergência. Esses eventos, eles tanto podem ser eventos provocados pelo homem, como também eventos naturais. Uma das premissas básicas do sistema de comando de incidente é minimizar as consequências desses grandes desastres e, logicamente, proteger as vidas humanas, o patrimônio e também o meio ambiente. Grande parte dos eventos de emergência, eles possuem uma complexidade muito grande, seja nos atendimentos da vítima, seja relacionados à proteção do patrimônio, a um envolvimento com a comunidade, com a imprensa, enfim. Então, o SCI ou ICS, ele veio justamente para criar um modelo que você consiga gerenciar todos esses atores no momento de resposta a uma emergência. O sistema ele foi criado em torno da década de 70 nos grandes incêndios florestais que ocorreram no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A principal instituição que iniciou os trabalhos de criação desse modelo chama-se Farescope. O Farescope, dentro dos seus trabalhos, observou que existiam muitas falhas no processo de gerenciamento de emergências. Como, por exemplo, nós podemos citar: não tínhamos planos padronizados, não existia planos padronizados para atendimento. Existia muita falha nos padrões de comunicação. Também tínhamos muitos problemas relacionados à ausência de instalações físicas, por exemplo, onde a equipe pudesse se reunir e demandar as ações para a emergência. Então, como a gente falou, os grandes esforços para a construção do SCI, eles vieram dos incêndios florestais, mas hoje você pode aplicá-lo a qualquer situação de emergência, inclusive até em situações onde você tenha eventos terroristas. Para você ter ideia, a partir de 2001, o fatídico episódio do 11 de setembro, os Estados Unidos criaram uma estrutura somente para atender emergências desse tipo, baseado justamente nos preceitos do ICS. O ICS ele se organiza da seguinte forma: você tem várias caixas, que são conhecidos também como setores. Esses setores eles vão ser definidos de acordo com as funções. Então você tem as funções de comando, as funções de logística, de planejamento, de operações e de finanças. Cada caixinha dessa, ela é ativada, podemos se dizer, a partir do desenvolvimento do acidente. Assim que o comando percebe a necessidade de novas caixas, ele vai solicitando que essas pessoas vão sendo convocadas de forma a integrar o organograma do SCI. Então é muito importante também que seja obedecida essa cadeia de comando. Muitas vezes você pode ter aquela pessoa que teoricamente tem uma posição de comando numa situação controlada, ela passa a deixar de ter, ao qual você vai ter uma outra pessoa assumindo essa posição. Pessoa justamente, inclusive, mais experiente, que tenha a capacitação básica para gerir eventos emergenciais. Então, como eu falei, a gente tem as estruturas com as caixinhas de comando, finanças, operações, planejamento e logística. A gente vai falar um pouco sobre cada caixinha dessa. A primeira caixinha, a caixa de comando, ela, como o nome já propriamente diz, é quem vai comandar as ações para mitigação da emergência. O comando, ele, além das situações de comando, ele pode também ser assessorado por outras caixas. Então, geralmente, a assessoria do comando, ela está muito ligada aos fatores externos, como, por exemplo, o relacionamento com a comunidade, a necessidade de você ter um porta-voz, uma pessoa de comunicação, para que possa demandar as situações que estão ocorrendo e as necessidades que porventura você pode ter. Você ainda tem também as caixinhas de segurança, que vão dar toda a segurança jurídica, por exemplo, para a instituição ela poder atuar numa situação de emergência. Como a gente falou, existem também os setores funcionais. Então a gente vai falar agora sobre o setor finanças. Finanças,
como o nome também você já deve presumir, é quem vai prover os recursos, justamente quem vai fazer a aquisição dos recursos. A gente sabe que grande parte das emergências elas demandam de recurso financeiro. Então, é o setor de finanças que vai fazer o gerenciamento conforme as necessidades que a emergência solicitar. Então, é necessário contratação de pessoas, de mais material, é necessário a contratação de outros recursos, como, por exemplo, recursos básicos, como alimentação, como água, seja o que for, o setor de finanças é que vai ser responsável por isso. Uma outra caixa, também ligada à estrutura do comando, é a caixa de logística. Então, a logística ela vai funcionar justamente para prover os recursos que o comando necessita, no caso, a emergência necessita. Então, ela também é responsável pela questão de comunicação. Então, a logística fica responsável não somente para levar os materiais até os pontos aos quais você precisa de atendimento, como também responsável pela comunicação. A outra caixa é a caixa de planejamento. Uma emergência, dependendo do seu estado de evolução, ela vai necessitar de um planejamento específico para a sua atuação. Então, a caixa planejamento é quem vai, baseado nas situações que estão ocorrendo lá na frente de operação, é ela que vai planejar as ações que, porventura, vão dar sequência. E, por último, é o setor de operações. Operações nada mais é do que quem vai, de fato, estar de frente à situação. É a caixa que vai dar toda a informação necessária para o comando unificado. Então, é aquela que mantém uma relação mais direta. Então, o comando unificado, sabendo das situações, vai estar sempre entrando em contato com o setor de operações de forma a definir os possíveis planejamentos para a emergência que se segue. É através do planejamento também que se é identificado se a emergência ela contraiu ou se ela está evoluindo para uma situação mais grave. Então, geralmente o setor de operações é onde você tem as equipes direcionadas. Então, você vai ter as equipes, por exemplo, imagine uma situação de incêndio, é onde você vai ter as lideranças de brigada, você vai ter os brigadistas, você vai ter o pessoal especializado em resgate, enfim, são as operações, aquelas pessoas que de fato vão estar de frente para a emergência. Lembrando que essas caixas, como a gente falou, elas podem diminuir ou elas podem aumentar. Então, dentro de cada caixa dessa, você pode ter outras subdivisões, caso necessário. Geralmente, essa decisão de aumentar o organograma do seu sistema de comando de incidente, ela vai conforme a situação que está ocorrendo lá na frente de emergência. Então, se houver alguma necessidade de criação de um setor específico para gerir um processo, da necessidade que a emergência tiver, o comando unificado vai fazer essa nomeação. Lembrando que essas pessoas, essas necessidades, elas já podem estar previamente determinadas. Então, a evolução da emergência, ela já vai ter direcionada as pessoas às quais você vai necessitar, as pessoas que vão ser convocadas para fazer parte do seu sistema. De uns tempos para cá, nós tivemos algumas mudanças nesse organograma principal do sistema de comando de incidentes. Uma mudança bem significativa que a gente pode citar é a construção do chamado comando unificado. Antes, você tinha o comando somente direcionado para uma pessoa. Atualmente, você pode ter o comando sendo dividido por outras pessoas que possam ter tanto a experiência quanto o poder de decisão. Então, imagine numa situação de emergência, de grandes emergências numa empresa, por exemplo. Então, você pode ter o comando unificado tendo a participação não somente dos gestores da empresa, mas também do comando da Defesa Civil, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, que, unificado, eles podem demandar os recursos necessários, as ações necessárias para que você tenha a mitigação da emergência. Lembrando que uma das dificuldades iniciais, principalmente para você
demandar as emergências, você conseguir reunir as pessoas, era você ter um espaço físico de forma que você pudesse reuni-las. Então, as estruturas atuais dos sistemas de comando de incidente, ele já leva em consideração a necessidade de você ter um espaço propício para isso. Então, algumas empresas, por exemplo, chamam de sala de crise. Você também tem alguns governos municipais, estaduais e tanto o governo federal, salas de comando, são os comandos operacionais de emergência, os COE ou o COE. Então, geralmente nessas salas de comando, você pode ter diversos materiais que vão te ajudar a manter a situação sob controle. Então, você pode ter desde as plantas da sua instalação, você tem que ter um sistema de comunicação, você tem que ter comunicação direta com o lado externo, como rádios, TVs, enfim. É nesse setor onde vão ser localizadas as pessoas e onde cada uma daquelas caixinhas lá, junto com o comando unificado, vão atuar de forma a gerir as situações de emergência e, no caso, mitigá-las, né? Primeiramente, impedir que elas tenham um estado de evolução para situações emergenciais mais graves. Então, pessoal, gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo nós falamos sobre o Sistema de Comando de Incidentes, também conhecido como ICS. Eu vou deixar um manual, eu vou deixar aqui na descrição um manual do governo federal, ao qual ele fala sobre algumas premissas básicas para a instalação dos sistemas de comando de incidente, tanto nas esferas federais, estaduais ou municipais, tá ok? Então, desde já eu agradeço a audiência de todos e até o próximo vídeo.